na transição de 1980 para 1981, eu entrei nessa casa espírita como jovem espírita e tive esse privilégio de estar nesta segunda casa que o Centro Espírita representa, né? Da família espírita, e pude sentir, como se diz, na pele, os benefícios da evangelização espírita. É evidente que nós não temos nem elementos para comparar aquela época dos nossos dias agora, atuais, né? Existe uma brincadeira que se faz, para quem conhece aqui o pai do racionalismo na filosofia, René Descartes, né? Ele diz, penso, logo existo, né? E tem alguns pensadores, alguns filósofos que vão, esse foi o século XVII, aí vão falar século XVIII, aí vão dizendo, chega no século XX, eu consumo, logo existo, né? E no nosso século, eu apareço, logo existo. Eu me mostro, né? Dando uma ênfase a essa eclosão das redes sociais, da informação em tempo real, em qualquer momento em que estamos, né? Em qualquer momento, em qualquer hora, em qualquer minuto, sem filtro, a informação sem filtro que chega. Então, não há parâmetros para falar sobre essas duas épocas distintas. Inclusive, pior que isso, a nossa época, nós dizíamos, vamos evangelizar a criança e o jovem que serão o futuro. Hoje em dia, com toda a franqueza, pais, avós, educadores aqui, nós temos que educá-los para não deixá-los já se perder nesse momento, enquanto são adolescentes, porque os apelos são tão fortes que eu não vejo como não... E eu tenho filhos adolescentes, eu não vejo como nós não estarmos vigilantes a todo instante, inclusive, dependendo da idade, acessando conjuntamente a informação que eles acessam por YouTube, por Netflix, que hoje está tudo tão aberto, tão liberado, tão fácil. Nem digo das redes sociais mais comuns, como WhatsApp, Facebook, porque essas trazem o lixo tóxico que nós estamos respirando na nossa cultura odierna. Então, antigamente nós dizíamos, vamos evangelizar porque é o futuro. Não, é o presente. Nós temos que colocar as duas mãos sobre o nosso jovem, a nossa criança, e acolhê-lo com carinho, porque realmente, muito cedo, essa juventude está se perdendo. Eu sou professor de uma escola pública, de ensino fundamental. Eu todos os dias constato essa realidade. Pais que não sabem o que seus filhos estão consumindo nas redes sociais. O que eles estão fazendo após a escola. Realmente nós temos que colocar as duas mãos sobre os nossos jovens, nossas crianças, e acolhê-los com muito amor. Realmente nós estamos numa fase de transformação da humanidade. É evidente que cada um de nós que está aqui não está ao acaso. Não se aproximou da doutrina espírita e nem do movimento espírita, assim, fortuitamente. Há uma causa, há um apelo
um chamado que cada um aqui ouviu, no seu íntimo. Pode ter sido, o acesso pode ter sido via sofrimento, o acesso pode ter sido via perda de um ente querido, convite de amigos, ou uma necessidade de esclarecimento, ou um alento, ou um refazimento de suas energias, ou a curiosidade, ou mesmo a convicção, qualquer uma das portas. Mas cada um de nós está aqui, e ao assumir a doutrina espírita como sendo o seu guia, vem junto uma série de responsabilidades. E hoje nós vamos não apenas nos dirigir aos pais, aos educadores, aos avós, aos tios dessas crianças e desses jovens, mas a criança que nós temos no nosso interior, aquele anseio de saber. Aristóteles, vejam, que em 380 anos antes de Cristo, dizia que, por natureza, o homem tende ao saber. Então, é da nossa natureza conhecer. Mas não é só pelo conhecer que nós nos aproximamos. Nós estamos ansiando, nós estamos sintonizados com algo maior, e que isso foi dito em toda a codificação. Ainda é dito nas obras complementares da doutrina espírita. Vários livros chegam a nós indicando que nós estamos num momento de renovação. Lá no Livro dos Espíritos, eu pensei aqui uma frase de Erasto, o discípulo de Paulo, numa mensagem do capítulo Haverá falsos cristos e falsos profetas, só para ilustrar, no capítulo 21, desconfiai dos falsos profetas. É útil em todos os tempos essa recomendação. Nós estamos aqui em 1862 essa mensagem, 1862. Mas sobretudo nos momentos de transição, em que, como no atual, século XIX, como no atual, se elabora uma transformação da humanidade. Porque então, uma multidão de ambiciosos, entregantes, se arvoram em reformadores. Até eu poderia sustentar essa ideia aqui. Uma das necessidades urgentes de nós esclarecermos os nossos jovens, educarmos as nossas crianças, uma delas apenas, poderia até me referir a essa parte aqui do texto. Desconfiai dos falsos profetas. Porque o que mais nós temos hoje aí são vendedores de ideias que levam as novas gerações por baixo, ao sexo precoce, às ideias sensualistas, para não falar de coisas mais radicais como o suicídio. Então, nós realmente poderíamos até parar aqui, já seria um grande ponto de discussão, dizermos o seguinte: a nossa juventude, ela necessita de orientação, inclusive por causa deste ponto. Porque poderíamos até substituir os falsos profetas aqui, hoje dá para falar nas fake news, né? Não é falso profeta, fake news, porque o que mais existe aí é desorientação. Mas não vamos falar sobre isso. Vamos nos ver, todos nós aqui, principalmente os pais, numa assembleia espiritual, na qual todos nós estamos aguardando as orientações, porque já encarnados vamos receber filhos rebentos em nossos lares. E eu trouxe aqui exatamente o que eu escrevi sobre isso, para não ter dúvida. Aí chega o orientador espiritual desta assembleia, dirigindo-se aos pais
desses espíritos que vão encarnar-se no planeta. Um processo que, segundo os espíritos, nesse livro, já está acontecendo desde a década de 60, dos anos 60 a 70. E ele diz assim, ó: os filhinhos que vos forem confiados necessitarão de amparo emocional e espiritual indispensável. Quer dizer, vamos aqui, nesse exercício, imaginar que esses espíritos que vão reencarnar na nossa casa são espíritos já de uma hierarquia superior. Mas percebam o que o orientador diz: necessitarão de amparo emocional e espiritual. Quer dizer, o período da infância e da adolescência necessita obrigatoriamente da mão daquele que rega desde a semente, protege o broto, apara a planta jovem, ou seja, orienta, educa. Mas mais adiante ele diz: educai-os no culto. Olha que palavras lindas, e que eu sinto hoje. Como eu disse para vocês, eu trabalho numa escola com mais de 2.000 alunos. Todos os dias eu vejo o relacionamento entre pai e filhos ali no pátio da escola. Percebam. E também a partir do contato com as crianças, né? Crianças, por exemplo, vou só dar um exemplo por baixo. Eu, numa aula minha, eu sou profissional de educação física, então eu dou aula de educação física para uma criança de 7 anos. Ela vomita na minha aula um líquido, enjoada. Eu levo ela até a coordenação, explico, mas antes eu converso com ela: o que aconteceu? Você comeu alguma coisa? Não, professor, é porque eu não comi nada. Isso era de manhã. Você não comeu nada? Como assim? Seu pai e sua mãe? Não, professor, eles estavam dormindo. Eu me visto, a criança acorda sozinha, se veste, e os pais têm um acerto com o Uber que espera embaixo de um apartamento, e ela vem para a escola, sem comer. Não, mas não, eu estou relatando um caso, irmãos, diariamente casos semelhantes a esse na escola, diariamente. E olha que palavras bonitas: educai-os no culto dos deveres, da responsabilidade, dever, responsabilidade. Parece que eu estou falando grego com os novos pais, pais despreparados que não se ocupam da disciplina, da responsabilidade, dos deveres, os quais os filhos têm que se desincumbir nas tarefas do seu dia. Aí vem, obviamente, né, a orientação espiritual do amor, do conhecimento. E olha que interessante: o Senhor, para esses pais, que vos convocou, vem cuidando de vós, porquanto renascestes, já selecionados para o cumprimento das profecias da era de regeneração. Então, não é casual. E diante desse exercício que eu fiz com vocês, na verdade não é um exercício. Isso está no livro Transição Planetária, do espírito Manuel Filomeno de Miranda, na psicografia do Divaldo Franco, e houve essa assembleia. Esta assembleia, ela já vem ocorrendo, como eu falei, desde os anos 60, essas assembleias. Nessa especificamente, que o espírito relata, eram 1.000 famílias para receber 1.000 espíritos no Brasil, porque está acontecendo no resto do mundo.
E era o primeiro encontro desses espíritos de Alcíone, talvez agora vocês lembrem, talvez vocês já tenham lido, alguém já tenha falado numa palestra. Espíritos de um planeta muito mais evoluído que vinham colaborar com a tarefa de renovação, de transformação da Terra em todas as áreas, ciências, todas as ciências, humanidades, religião, em todas as áreas da ciência, do conhecimento. Estávamos numa assembleia para 1000 novos encarnantes. E um telão estava exposto na frente, aparecia o nome dos pais e a foto daquele espírito que iria encarnar. E aí eles eram chamados e se encontravam. Tinha um primeiro contato, o espírito com os pais. E esse livro, Transição Planetária, na primeira parte do livro, ele é o relato emocionado, que não tem como não se emocionar, do tsunami, né, que colheu mais de 300 mil pessoas, foi em 2004. E a segunda parte é sobre esse evento da vinda dos espíritos de Alcíone para o planeta. Então, urge a evangelização infanto-juvenil como uma responsabilidade inadiável nossa. Eu abri aqui o Evangelho segundo o Espiritismo e já naquela época, Santo Agostinho, aliás, Santo Agostinho, até a juventude foi um degenerado, né? Santo Agostinho, Francisco de Assis, né? Eram dissolutos, orgias, e olha só, Santo Agostinho, um dos pais da igreja, um dos patriarcas da igreja. Então, é evidente que o que eu quero colocar aqui é que, apesar de toda essa recomendação, os espíritos, quando são superiores, muitas vezes eles vencem a sensualidade que o corpo, que o meio provoca em nós, né? O apelo à sensualidade. Mas, como eu disse, nosso tempo, ele é sui generis. O nosso tempo, ele não tem nenhum correlato na história, o que está acontecendo conosco hoje. E eu não estou dizendo isso só de um ponto de vista negativo. Isso pode ser positivo. Só que o homem, como sempre, usou o avião para muita coisa boa, mas também para jogar uma bomba. E assim por diante. Você já conhece todos os relatos do que nós fizemos com boas ideias e transformamos em desastres, né? A mesma coisa os smartphones, os celulares, que carregam o conhecimento para a gente, a qualquer momento, para onde a gente quiser, as informações que nós podemos transformar em saber, em conhecimento. Estamos fazendo o que com isso? Dissolvendo famílias. Eu digo isso até porque quando a gente vê uma família no restaurante, se não estão comendo, está cada um olhando para baixo. Parece, inclusive, que já existe até um problema. As pessoas estão com um problema cervical por causa da fixação, do tempo de fixação nos smartphones, nas telas, enfim. Mas isso não vem ao caso. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, na mensagem de Santo Agostinho, ele diz assim, ó: desde pequenina a criança manifesta os instintos, bons ou maus, que traz da sua existência anterior. A estudá-los devem os pais aplicar-se. Vejam só, isso também lá no século XIX, né? Nós temos aí, ele diz que o germe, ó, espreitem, observem, pois os pais, os menores indícios reveladores do germe de tais vícios, e cuidem de combatê-los, sem esperar que lancem raízes profundas. Nós temos aqui questões bem claras, uma linha de ação, estratégia de ação educativa, aí ó, pragmática, e nós não podemos desdenhar disso. E vejam, a evangelização espírita, infanto-juvenil, por si próprio, esse conhecimento, ele já atua
na educação das nossas tendências, na educação, no controle, na reeducação das nossas más tendências. A evangelização é um antídoto, inclusive para isso, para a delinquência, para o ostracismo, para a preguiça, para a falta de responsabilidades. Eu conversava com meu irmão Alexandre aqui, uma outra ocasião, e eu dizia, eu não me lembro quando, por exemplo, o conceito de mortalidade da alma, de reencarnação, eu já tentei fazer isso. Quando que eu comecei a acreditar nisso? E até eu brinquei com ele, eu disse, isso está, quando a criança, eu fui, figuradamente se diz, né, nasci em berço espírita, eu fui evangelizado desde a infância, numa casa espírita, pais espíritas, evangelho no lar, todos os domingos. Eu não tenho como descrever quando que eu passei a compreender, a aceitar, a incorporar esses conceitos na minha vida. Para tomar uma atitude eu pensava, não, mas para aí, eu como espírito eterno, reencarnado, eu não me lembro disso. Isso acaba, entra no nosso DNA, como eu brinquei com ele, é o DNA espírita, esses conhecimentos desde a infância. Isso blinda, faz uma blindagem para a criança e para o jovem. Então, nós podemos dizer assim, que nós somos privilegiados se conseguimos absorver, cultivar esses valores espíritas desde a infância, em nós e nos nossos filhos, mas também o nós é de uma profunda responsabilidade para com essas novas gerações. Uma responsabilidade que passa pelo cotidiano dessas novas gerações. E veja, nota que não é apenas, como diz aqui, observar, escutar, não. A educação, eu diria, educação espírita, ou se a gente quiser usar o termo, a evangelização espírita, desde a nossa casa, ela inicia com o exemplo. Não são com palavras. E nós, no nosso caso de evangelizadores, tendo a sensibilidade para cativar essa criança e esse jovem. Porque vocês pais, os tios, os avós, os irmãos mais velhos, têm o trabalho de trazer o espírito aqui. Aí chega aqui, o evangelizador tem que se desdobrar para cativar. Em educação, tem uma frase muito antiga que diz assim, você quer pescar uma criança? Coloque o seu coração na ponta do anzol. Hoje, as metodologias de educação, estratégias ativas, elas possibilitam muito mais do que isso, mas esse ponto é fundamental. Mas elas nos dão muito mais do que isso. As metodologias, elas nos mostram que a gente pode tornar a doutrina espírita significativa, com significado para essa criança e para esse jovem. Ou seja, que ele vislumbre no seu dia a dia uma aplicação para aquilo. E aí a gente vai... Vocês querem ver como as coisas mais significativas a gente não esquece? O que vocês faziam? Desculpa o exemplo, porque o exemplo é muito triste. Desculpem, mas não é pejorativo. Não é uma brincadeira que eu vou fazer. Mas eu vou usar esse exemplo que é um exemplo muito ilustrativo. O que vocês faziam no dia 11 de setembro? Se eu perguntar para cada um de vocês, o que vocês faziam, para os mais, obviamente, os mais velhos. 11 de setembro, não preciso nem dizer que ano, né? Todo mundo sabe o que estava fazendo no dia 11 de setembro, quando aconteceu aquela catástrofe com as Torres Gêmeas. Todos sabem o que estavam fazendo na hora. Foi um evento tão significativo para nós. Ou seja, a educação pode trabalhar, a evangelização tem que trabalhar, primeiro com o exemplo, com o amor, mas também nós podemos utilizar no evangelho no lar, para os nossos filhos, para os jovens, exemplos, passagens do cotidiano que marquem o coração daquela criança. Como eu fui marcado por tantos e tantos exemplos que meus pais me deram. E a nossa responsabilidade, ela é muito grande.
ela se estende a um universo de comportamentos, de ações para com jovens, para com crianças, inimagináveis. Vocês imaginem a alegria de entrarmos na casa espírita com os nossos filhos, com os nossos sobrinhos, com os nossos netos, com os nossos irmãos, e sabermos que aqui eles vão estar recebendo nada menos que a doutrina libertadora que serviu para libertar-nos também. E é engraçado, porque antigamente a gente falava assim, ó, e hoje continuamos cada vez mais a lembrar os pais. Quando é para ir no médico, escolhe os melhores. Quando é para fazer compra, escolhe os melhores frutos, as melhores verduras, os melhores produtos. Quando é em relação à escola, escolhemos as melhores escolas. Agora, quando é para nós optarmos pela doutrina libertadora, que é o principal neste mundo de transitório que nós vivemos aqui, para libertar os nossos filhos, os espíritos, o que a gente diz? Não, deixa que ele escolhe quando ele tiver mais consciência. A gente isso libera para os nossos filhos, para os nossos irmãos. Não. Se a gente acredita, se vocês estão aqui, foi importante para cada um de vocês, para a nossa vida, é para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos... Obriguem, incumbam os pais, seus filhos, sei lá, os bisavós que estão aqui, qualquer um, obriguem os filhos, teimem, chateiem até trazerem, gente. Como vocês fazem quando é para levar no médico, por exemplo. E o trabalho não se desdobra só no plano material, o trabalho se desdobra no plano espiritual. Existem espíritos responsáveis por essa tarefa educativa, não só no centro espírita, mas em cada um dessas almas encarnadas. E é com essa historinha que eu encerro. Uma historinha que me marcou muito, contada pelo presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Ele era evangelizador. E lá em Porto Alegre, num centro espírita de periferia, domingo de manhã, ele acordou chovendo, aquela chuva fina. Aqui é o vento sul, lá é o vento minuano, aquele vento minuano batendo. Inverno. Inverno no sul é 1 grau negativo, 0 grau. Aquela chuva batia de lado. E ele pensou, não vai ter criança hoje. Hoje eu nem vou para a evangelização. Não saiu da cama. Mas de repente, veio um ímpeto, aquele compromisso, aquela responsabilidade de um espírita já muito antigo nas lides. Ele saiu da cama, saiu debaixo daquelas cobertas quentes, se arrumou e foi para o centro espírita. E aquela chuva batia de lado, aquela chuva fria, aquele vento. E ele foi se aproximando da casa a uma certa distância. E ela era o centro espírita, ele tinha uma porta quase na rua, só que tinha aquela soleirazinha de mármore, assim, uma soleira, uma calçadinha em cima, com um degrau acima, assim. E ele olhou assim, já na calçada, e falou, não, viu só? Ninguém. Só que ele foi se aproximando, era de manhãzinha cedo, e ele olha, de repente, chegando mais perto, 2 pezinhos para fora da soleira, espremidinho na porta assim, só os pezinhos. Aí ele sente a responsabilidade. Era uma criança. Abre a casa, prepara a tarefa, começa com uma oração e deslinda a sua aula. Como se tivesse um grupo de crianças. E num desses momentos em que ele está trabalhando assim, olhando o que ele vai fazer, a atividade, ele olha para cima, vê um espírito de braços abertos, acima da criança, agradecendo.
Eu me emociono porque me contou essa história, foi meu pai falecido, e isso sempre me emociona porque toca sempre no evangelizador. Então eu vou parar por aqui, desejo a todos uma boa noite e dizer que o compromisso espiritual com as crianças e jovens não é só no plano físico, é no plano espiritual. E lá eles cumprem a parte deles. Era que o Espírito estava tentando dizer para aquele evangelizador: ainda bem que você fez a sua parte, porque eu trouxe a criança aqui na casa. Então tragam seus filhos, tragam os vizinhos, tragam os seus netos, tragam os amiguinhos dos seus filhos para conhecer, para participar com a gente. Os jovens, que vocês sentirem acolhimento para convidar, que nós estamos aqui tentando fazer a nossa parte também. Ok? Então, boa noite a todos.